nós vamos continuar estudando sobre algumas ações do Espírito Santo na vida do crente, né? É do crente, porque o Espírito Santo não atua no incrédulo. O incrédulo não crê, é para crente mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que a gente foi pastor auxiliar de uma igreja aqui perto, na zona noroeste. E nós fomos para... a gente ministrou essa matéria da pneumatologia e aqueles jovens, aquelas pessoas falam assim: não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo também, né? Daí a gente começou a orar, começou a buscar Deus. Então a gente foi no retiro com os jovens, foi em fevereiro, retiro de carnaval, e lá muitos jovens foram batizados com o Espírito Santo, né? Foi uma maravilha, porque a gente impunha as mãos sobre eles, a posição das mãos está na Bíblia, e os jovens começavam a falar outras línguas, né? E foi algo assim tremendo, e choravam muito, e Deus começou a batizar jovens de 14 anos, de 20 anos, e assim foi. E essa graça, esse poder foi ainda nos próximos dias, né? Tinha jovens que ficavam assim meio desapontados porque não foram batizados no retiro de carnaval, mas vieram a ser batizados pelo Espírito Santo durante os dias que se seguiram. E foi muito bonito, né? A gente via os jovens assim, o poder de Deus era tão grande que eles não aguentavam, daí eles caíam assim de joelho, né? Coisa linda, quando o Espírito Santo vem sobre nós. Eu particularmente, eu tive essa experiência quando eu estava muito angustiado, e eu fui procurar uma pessoa que orou pela cura interior. E é impressionante o dom que ela tinha, que ela abria a Bíblia, daí Deus na Bíblia mostrava a minha vida, e ela ia orando, e por vezes ela pedia para mim glorificar a Deus, e por vezes ela pedia para mim pedir perdão para Jesus, né? E eu comecei a sentir assim, como se um peso muito grande saísse de mim. E ela falou assim: agora Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. E é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, né? Então ela falou assim: comece a agradecer a Deus, comece a louvá-lo, né? Comece a dar glória para Ele. Tem umas pessoas que ensinam assim, que você tem que ficar glória, 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 daí enrola a língua, mas eu não confesso nem disso. E de repente ela percebeu que eu tinha dificuldade de dar glória a Deus, de agradecer. Ela falou assim: não se esforça mais em falar português. Daí eu comecei a falar língua estranha, né? E quanto mais eu falava, mais eu sentia bem, meus irmãos. Eu sentia assim leve. E eu fui para casa, eu acordava e falava língua estranha, e assim era uma glória muito grande. Daí eu ficava lá de joelho, assim, dormia uma hora orando, uma coisa nova, um frescor muito grande. Batismo com o Espírito Santo. E desde aquele momento, o Senhor tem estado comigo, e eu tenho sentido a presença de Deus. E é interessante quando você é batizado com o Espírito Santo, e o Espírito Santo te enche, o enchimento é a plenitude. Outras pessoas conseguem sentir o Espírito Santo na sua vida. A sua vida vai ser um canal de manifestação do Espírito Santo. E você vai ver uma coisa interessante: você vai começar a falar com as pessoas vão começar a chorar. Tem uns que vão detestar, mas as pessoas vão começar a chorar, porque a presença do Espírito Santo na sua vida, ele transborda de tal maneira que ele vai contagiando da melhor aplicação da palavra as pessoas que vão, e as pessoas vão ver alguma coisa diferente. E no decorrer desse tempo do batismo com o Espírito Santo até hoje, algumas pessoas olham e falam assim: você tem alguma coisa diferente? Muita gente já falou assim: o que você tem diferente? Você é crente? Aí eu falo assim: sou. E a gente tem a oportunidade de levar as pessoas a Cristo, e é maravilhoso. Então há o batismo com o Espírito Santo, e há a necessidade de a gente se manter cheio do Espírito Santo. Alguém falou assim: como é que é esse negócio de ficar cheio do Espírito Santo? Eu vou pegar, fazer uma ilustração. Lembra de uma esponja? Você pega uma esponja e coloca assim numa panela com aquela
espumadeira, como é que chama quando o macarrão a gente tira a água do macarrão? É espumadeira. Daí você deixa a esponja na espumadeira e joga ela no rio. O que vai acontecer com a esponja? Cheia. Se a gente tirar do rio, o que acontece? A água vai embora. O rio é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar nele para estar sempre cheios. Porque a gente sabe bem esse tema de estar vazio, né? Estar vazio a gente fica no bife, na carne, né? A gente fala, daí uma vez eu falei assim numa igreja, eu falei, escuta irmãos, crentemente, daí uma irmãzinha falou assim, mas não devia, está vazio do Espírito, porque o Espírito Santo ele nos alerta, ele se entristece com o pecado. Então, vazia piscina de Satanás, né? Pois é, então o crente não pode ficar vazio, ele tem que estar cheio, né? E é uma maneira da gente estar cheio, é a gente sempre suplicar a misericórdia de Deus. Eu conheci um pastor, esse pastor me ensinou bastante. Ele era uma pessoa humilde e toda vez que acontecia alguma coisa ele falava assim, que Jesus tem misericórdia de mim. Eu gostei dessa coisa, sabe, da humildade da pessoa. E quem é cheio do Espírito Santo é humilde, está sempre pedindo misericórdia para Deus, porque sabe dos seus próprios limites, das suas próprias fraquezas, né? Tiago mesmo falou, lamentai e chorai pelas vossas misérias, pelos vossos pecados, né? Então, a pior coisa para um crente é achar que ele é bonzinho, né? Que ele está agora só ele Jesus, né? Então, há de haver humildade para que a gente se mantenha cheio do Espírito Santo. Muito bem, vamos ver então que o Espírito Santo nos purifica. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1. Romanos é logo depois de Atos dos Apóstolos. Essa carta a Romanos é porque essa carta foi escrita à igreja que estava em Roma, que era a capital do império, que era o centro do mundo, vamos dizer assim. Quem achou? Romanos 1, 4. 4. Isso. Quem achou pode ler, por favor. 1, 4. Capítulo 1, verso 4. Passou um moço aqui em frente à igreja e se benzeu. Que bom, né? Pelo amor de Deus. Já passou agora, né? Você benzeu. 1, 4. Capítulo 1, verso 4. Por favor. Declarar o Filho de Deus, santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. O que significa essa palavra santificação? Tudo que tiver ação, santificação, oração, né? Transformação, tudo que tiver esse negócio de ação é que tem uma ação mesmo, né? Então a santificação é a ação de santificar, a transformação é a ação de transformar, a oração é a ação de orar. Então toda vez que você vê isso no português tem esse significado. Agora, o que é a santificação? Santificação é a separação. Nós passamos por esse processo de santificação. É por isso que nós não queremos, não porque o pastor nos manda, mas nós não queremos beber, encher a cara, ou falar palavrões, ou viver no adultério, em qualquer outro pecado. Esse é um processo que o Espírito Santo faz em nós muito natural até. Eu me lembro de pessoas que tinham problemas de bebida e de fumar. Ontem um pastor deu um testemunho muito interessante. Ele se converteu e ele não conseguia deixar o cigarro. Daí tudo que acontecia com ele na conversão, ele falava com Jesus. Então qualquer coisa, alguém o maltratava, ele não ia revidar, ele ia falar com Jesus. E aconteceu que ele
uma vez tão nervoso com a situação, porque ele trabalhava com a área comercial, ele ia vender consórcio e tal, daí teve um homem que maltratou muito ele, daí ele ficou nervoso, e muitas das pessoas quando fumam, elas se refugiam no cigarro. Nós somos o templo do Espírito Santo. Daí ele acendeu o cigarro, ficou fumando e ficou orando. Daí a pouco veio o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso bater no púlpito até dizer chega. Se o Espírito Santo não convencer as pessoas, não vai ser eu surrando o púlpito. Gritando, dando raia, pulando no pescoço dos irmãos na igreja. É o Espírito Santo quem faz. E o Espírito Santo convenceu esse irmão. E ele falou assim: puxa vida, eu nunca fumei diante do meu pai. Ele falou assim, que teve uma ocasião que o pai dele veio, ele estava fumando, ele já engoliu o cigarro com tudo, queimou a boca e tudo mais, mas o pai não vê que, olha que coisa, Ele engoliu o cigarro. queimou a boca, fez uma loucura lá. Daí ele fala assim: se eu tinha esse respeito pelo meu pai e com Jesus, que é maior que o meu pai, daí ele pediu perdão. E olha, quando é o Espírito Santo de Deus, o milagre acontece. Nunca mais ele fumou. Que coisa, hein? Aconteceu um milagre, que Jesus tirou o vício dele quando ele foi convencido do pecado e da justiça do juízo. Então, meus irmãos, aqui tem uma grande lição para a gente. A gente jamais vai converter as pessoas. A gente não muda ninguém. A gente pode até pela verdade pregar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente não pode se omitir. A gente tem que falar a verdade, mas não vai ser pelo nosso muito falar que as pessoas vão mudar e se transformar. Essa é uma ação do Espírito Santo. Que coisa, né? Então a santificação é esse processo. O camarada fumava, não fuma mais. O camarada bebia, não bebe mais. O camarada falava palavrão, não fala mais. O camarada roubava, não rouba mais. O camarada vai ficando separado para Deus. E quanto mais separado para Deus ele fica, mais puro ele fica, mais Deus o usa. Porque Deus não pode usar o vaso, nem as irmãs e os irmãos usam o vaso sujo, não é verdade? Vai usar um vasinho, a gente vai colocar uma terra lá, mas tem que dar uma limpada mesmo para colocar uma terra. Ou vai colocar, muitas vezes elas guardam, né? Por exemplo, coisas assim de armarinho, né? Botão, tudo, mas tem que estar limpinho. Já pensou um vaso todo sujo de terra, vai colocar botão? Tem que lavar o vaso, e nós somos o vaso. O vaso tem que estar limpo, para que possa ser usado, né? Agora, é interessante que essa ação, ela não é provocada por homem. Os pastores, eles têm que pregar a palavra e ensinar as pessoas daquilo que Deus quer na Bíblia. Na Bíblia. Eu sou contra essas coisas assim de ensinar muita coisa, vida financeira, né, como vencer, como aplicar o dinheiro. E tem algumas igrejas que dão seminário dessas coisas. Mas eu acho que urgente e prioritário é que os pastores ensinem a palavra de Deus. Por isso que eu sinto muita falta e vejo com muita dor no coração o fim das escolas dominicais nas igrejas. Não é? Quando não tem ensino, não substitui pela pregação. Tem que ter ensino. As pessoas têm que ter isso que nós estamos tendo aqui. Por que acontecem os seminários, os cursos bíblicos que tem por aí? É porque o ensino da escola dominical está sendo removido. E parece que a gente só quer ouvir aquelas mensagens, né, que fazem até bem para o ego, e a gente erra não conhecendo as Escrituras. Muito bem, vamos ver também em 1 Pedro capítulo 1, verso 2. 1 Pedro capítulo 1, 2.
1 Pedro capítulo 1, verso 2. Nos diz assim, todos acharam? Sim. Glória a Deus. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência. Olha que coisa linda. O Espírito Santo nos santifica com o objetivo, a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aqui você vai lembrar, lá na primeira Páscoa, que passou o anjo da morte, e eles fizeram a aspersão do sangue do Cordeiro aonde? Nas vergas, nos umbrais das portas dos israelitas. E aquele anjo foi passando, foi matando lá os primogênitos dos egípcios. Contudo, quando ele via o sangue aspergido na porta, ele desviava. Louvado seja Deus. Então é o Espírito Santo que ele santifica. Santificar é separar. Não há nada de errado você saber que você é santo, que você é santa. A Bíblia diz isso. Tem pessoas que falam assim, não, santo é São José Tadeu, é Santa Clara, São Francisco. Isso aí é tradição de outra religião. Mas santo é aquele que é separado por Deus. Pergunte sempre a si mesmo no dia a dia: eu sou separado por Deus? Eu estou me guardando da corrupção do mundo? Eu estou fazendo... Se você tiver, glorifica a Deus, porque você está no caminho certo. É o Espírito Santo que está cada vez mais tirando a gente desse sistema errado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós vamos ver também que o Espírito Santo, ele nos santifica de uma natureza carnal que temos. Nós já estudamos aqui que nós temos duas naturezas, né? Qual é as duas naturezas que a gente tem? Natureza Adâmica, muito bem, e a natureza regenerada pelo Espírito Santo, que é o nascer de novo. Quando nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e a gente fez aquela oração de todo o coração, pedindo perdão e pedindo para Jesus vir morar na gente, nós recebemos a segunda natureza. A primeira é a natureza adâmica e a segunda é a natureza de Cristo. E há um conflito na gente. A adâmica é a carnal. A carnal. E a de Cristo é a espiritual. E isso trava um conflito. Se o crente estiver confortável, ele não tem esse conflito. Nós vivemos em conflito.